E aí, moçada, beleza? Eu quero hoje dar um testemunho aqui. A nossa, você que está seguindo a dieta carnívora, né? Seguindo o canal aí, aprendendo a seguir esse canal. Então, é meio complicado, né? A gente pode falar toda a verdade hoje em dia, pois senão os caras cortam tudo, né? Então eu vou tentar usar sabedoria aqui para poder expressar o que eu passei. Na verdade, eu queria fazer altas acusações aqui, né? Contra o sistema, que foi gasto uns R$ 200 mil e nada, né? Eu estava entregue à morte, né? Então, começou em 2018, eu comecei a esquecer onde eu estava, parava o carro no meio da rua, esquecer quem até eu era, meu nome. Foi muito triste, uma demência terrível que os médicos não conseguiram encontrar na época, né? Sentir o porquê. Mas depois que passou tudo, eu estava tomando fazia 13 anos remédio de pressão alta e os remédios para tirar gordura do coração, do organismo, né? Essas coisas assim. O que de fato faz bem, se você for mudar a tua dieta, mudar a tua vida, em alguns meses, alguns dias talvez, fazer cirurgia, até, vamos dizer assim, quem sou eu para concordar, mas até concordo hoje. Mas, nesse sentido aí, eu fiquei muito doente. Porque depois que eu soube que o nervo vago, a bainha de mielina, o cérebro, depois que eu dei atenção, na verdade eu sabia já. E eles são tudo feito de gordura, a maior parte deles. E como é que alguém pode neutralizar a ação da gordura, né? E sobretudo, né, o que nos ensina hoje que não podemos comer gordura, mas é interessante que o fígado para metabolizar a proteína precisa de 5 ácidos graxos no mínimo para ficar adequado. E isso vai gerar todo esse tipo de doença que você conhece, inclusive neurológica. Imagina se neutralizar essa gordura do corpo. E as amônias destruíram, começaram a destruir meu rim, destruir meu corpo, destruir meu cérebro, destruir minha vida. E ninguém encontrava. Só dava o remédio e tiraram a carne, a gordura e me deram uma dieta vegana, onde destruiu praticamente meu pâncreas. Até hoje, eu tenho que tomar quando como carne, eu só como carne, eu só posso comer carne. Se eu comer carboidrato, eu não posso tomar remédio diabético, meu corpo não aceita. Então, eu entro em colapso, ficar doido, não adianta. E é como se fosse um diabético pior ainda, né? Pouco. Fiquei. Aí eu não posso, de forma nenhuma, comer carboidrato. Comer carboidrato, minha pressão vai, incrivelmente, não sei por que não morro, mas vai cair lá para 6 por 4 e olha lá. E depois sobe o primeiro, depois cai lá embaixo, vai quase parada. Então, já 3 vezes aconteceu isso comigo, quase morri, de maneira milagrosa saí disso daí, e não ouso comer carboidrato. Então, nem encostar. Se eu comer, para começar a doer meu pâncreas, mas dói, mas dói. Então, até hoje, se eu comer um pouquinho que seja assim, uma lesminha, que eu tiver uma açúcar, porque eu sei disso, porque às vezes eu como carne num restaurante que eles deixam de molho no açúcar para amolecer, ou com trigo, alguma coisa, rapaz, eu passo mal. Passo mal 3 dias de dor no pâncreas, sem poder comer nada. Mesmo comendo carne, que são colocadas com açúcar, alguma coisa assim, no tempero, sabe? Então eu aprendi bem, né? E nisso daí que os médicos passaram dieta vegana para mim na época, aí piorou, aí que o pâncreas morreu praticamente. Nem até enzima, né? Eu tenho que tomar, como eu disse, eu tenho que tomar Creon, né? O pâncreas não produz mais enzima, não produz nada, né? E eles falam que pega a tua carne e transforma em energia, em açúcar, porque o corpo precisa. História. O corpo tem a energia primária, que é a água com sal, secundária, que é a cetose, ou a glicose. No caso, o ser humano foi feito para cetose. Essa é a verdade. Então, só em emergência usar a glicose, né? É como ver o lobo, né? Pensa no lobo. Ele está lá, não tem o que comer, ele vai lá e come uma fruta, né? Come uma folha, né? Etc, né?
Então, eu não estou aqui para meter pau. Tem gente que é carnívoro, fica metendo pau nas todas. Eu só sou contra o veganismo mesmo, porque deixa muitas pessoas doentes. E o país mais vegano vegetariano do mundo é a prova disso hoje, que a Índia está em primeiro lugar no ranking de morte do coração, come menos gordura saturada e está em primeiro lugar em morte do coração. Então conversa contra fato, uma argumentos. E a Índia, quando a pessoa está doente, ele segue a medicina ayurvédica, chamado, né? Quando as pessoas estão doentes lá, a maneira de tirar as pessoas do hospital, são muita gente, é um país, né, que é mais do governo, é permitido dar carne, sobretudo sopa com caldo gorduroso, e a gordura tira as pessoas dos hospitais na Índia. Então, é muito quem dera se fosse, né, no Brasil mesmo, te dão pão e chá extremamente doce, né, no hospital e carne sem gordura. Quem dera, né, se chegar a esse nível, as pessoas entenderem, né, que a gordura é tão importante assim, a carne, né. Então, mas eu não estou aqui para brigar só contra a dieta vegana, que eu sei, eu sou contra, até contra a vegetariana, até 1700 eu sou a favor, ensino algumas pessoas, dou consultoria, quer ficar, fica, eu ensino como que é certo fazer, que é errada a maneira de fazer, até 1700 é a certa, de 1700 para cá o vegetarianismo mudou, e esse que é um problema, mas eu não estou aqui para falar também, eu estou aqui para falar que a dieta ancestral, seja qual for ela faz bem. Seja ancestral com grãos, seja ancestral com folha, a ancestral. Então, a maneira de eles comer, eles fermentavam os grãos, fermentavam até as folhas para comer, porque tirar os antinutrientes. Tudo isso a gente ensina aqui no canal, que é uma dieta cetogênica, até dieta cetogênica hoje é ensinado muito errado. Tem que fermentar os legumes, as verduras, os legumes de glicídio 5, né, fator 5, como chuchu, que pode comer na dieta cetogênica, né? Então, tudo isso daí tem que ser levado a sério, é importante você entender. Por quê? Porque isso faz você viver mais tempo. A diferença entre as dietas dos povos antigos é que quem comia a dieta, como até hoje os mongóis comem a dieta carnívora, eles vivem mais, têm mais saúde, força humana 3 vezes mais que o homem normal, literalmente. Então, soldados antigos que eram carnívoros venciam sempre facilmente, com uma espada na mão, valia até 10 soldados que não eram carnívoros. Então, os caras eram muito poderosos, né? Então, agora você tem os Inuits, né? Que tem 8 grupos aí dos Inuits aí, que é o pessoal que mora no Alasca, na região do Canadá, os da terra lá, que só come, até hoje, a maioria deles, 80 e pouco por cento, só 15% que aderiu à nova, né? Come só comida, só carne. Da mesma forma, você olha lá, o fator principal deles é a água com sal, água mineral, que é água com sal que eu chamo é mineral, tá, gente? E você pode colocar sal para deixar se a tua água é filtrada. Então, o fator principal é água, depois carne. E os Maasai também na África, entre outros do mundo afora. Da região do Tibete também tem. Então, os caras só comem carne. E gordura, claro, né? Fígado, carne e gordura, vamos dizer assim. Fígado tem que ter ácido folínico lá, né? Ácido fólico, melhor dizendo, com a B12, para você metabolizar a gordura. Não adianta nada você comer gordura, não comer fígado. Ou não suplementar com B12 e ácido folínico. Quando eu estava recuperando, vou dar o testemunho aqui, eu estava recuperando dessas doenças que veio, a pangastrite, a demência que estava em mim, a minha mão paralisou, eu não pude mais, eu fiquei 1 ano, né? Quando eu aderi à dieta vegana, e aí que eu não andei mais, tá entendendo? Aí eu fiquei 1 ano de cama, só doente, só piorando, e aí foi atrofiando minha mão, ficou assim minha mão, meu pé, não conseguia andar mais. Nos últimos 3 meses não andava em nada praticamente, e era arrastado só, e muito seco, o que me ajudava a fazer uns jejuns. Eu fazia jejum de 5 dias direto, 7 dias direto, 8 dias direto, né? Fazia assim, é o que me dava um up, né? Aí eu descobri muito o poder do jejum, né? Higienista, né? Nessa período aí. E aí eu fui ficando cada vez pior, mas melhorava assim, só ficava vivo com o jejum. Mas está muito magro já. Tá? 118 quilos, eu fui para 70 quilos, né? Na casa de 70, aliás, em dezembro. E aí 1,72 m. E aí eu comecei a ficar muito doente, né? Muito mal. Aí eu já estava esperando a morte. A minha vida naquele momento era esperar a morte. E eu, como cristão que sou, eu
alguns aqui que são da dieta carnívora vão falar assim, é o teu homem ancestral dentro de você falando. Beleza, seja para você. Não estou aqui para criar briga. Como eu falei, as dietas sendo ancestrais, todas funcionam. Só que a melhor é a carnívora, né? Então, a dieta serva é boa, mas a melhor é a carnívora. Mas a carnívora hoje é melhor, eu falo para as pessoas que estão doentes, né? Mas quer, por escolha de vida, quer fazer, é difícil fazer. Eu sou forçado, eu só como carne e gordura. E fígado, não é carne e gordura, quando eu falo carne, o fígado está dentro. Carne e gordura, só. Eu não posso comer outra coisa, senão eu morro mesmo, literalmente morro. Então, mas funciona, estou vivo. E nenhum médico me falou isso. Ele só deixava cada vez mais, eles davam um isotônico de farmácia, sabe, comprado, e esse aí que vai te ajudar. E aquilo tá mais matando ainda o meu pâncreas. Então, e assim foi. Eu só fui piorando com essa dieta, os médicos passaram dieta vegana mesmo pra mim, culpa os médicos, não tô falando mal contra os veganos, tô falando da dieta deles. Rapaz, eu não sei o que os caras têm com essa dieta, acho que isso daí é a salvação do mundo. Estão enganados. E de repente lá estava eu nas últimas da minha vida, tendo até visões, né? O corpo cérebro está tão fraco, né? Então você vai falar assim, foi esquizofrenia, foi o homem ancestral dentro de você. E eu, como cristão, eu decidi ir para Deus. Deus, me ajuda. Fiz um jejum para Deus, não higienista, mas para Deus, de 8 dias. No 8º dia eu ouvi uma voz dentro de mim, como a gordura. Aí como se eu ouvisse, mas é um download, cara, mocotó. Eu fui dominado por aquilo. Você tava foi um homem ancestral dentro de você, tá bom, que seja para você. Para mim, eu sei que foi Jesus Cristo. E eu ganhava vida, para você ver, dando palestra. Fazia anos que eu não conseguia mais dar palestra. Anos que eu não conseguia mais dar consultoria, eu ganhava vida dando consultoria. Não podia mais porque eu não deixava. Eu trocava as palavras, esquecia tudo. A demência destruiu. Não tinha. E eu vivendo naquele mundo de poucas lembranças, não conseguia lembrar de filme, de série, de livros que eu li muitos livros, milhares de livros já li. E eu não conseguia lembrar dos livros. E era normal, eu até me gabava, né? Eu falava, eu pego um livro aqui, pego qualquer livro, falar, tá escrito isso e isso aí dentro do livro. Eu gravava praticamente todo o livro. E de repente lá estava eu, um vegetal praticamente. E aí eu falei para Deus, né? Pedi ajuda. E aí quando veio essa voz, eu fui estudar, porque ficou ainda o hebraico, o grego, os estudos, a transliteração que eu fazia dos originais como cristão que sou. E como palestrante da palavra de Deus também. E aí eu peguei os originais, fui estudar sobre gordura. Vi que até isso os homens modernos trocaram. Na época eu fiquei até triste com o Luiz Saião, né? Tadinho do Luiz Saião, homem de Deus, mas fiquei triste com ele, magoado naquele momento. Por quê? Porque ele trocou as palavras hebraica, grega, Septuaginta hebraica do original, onde é gordura, e colocou alimento completo. E que é bem diferente, né? Então, tá bem longe. Por quê? Eu sei por que ele fez isso. E eu vi que muitas Bíblias fizeram a mesma coisa, com medo dessa... Só que eles não pensaram que não é todos os médicos que acreditam nisso. Embora a maioria é geopolítica, né? Que fala que a gordura saturada faz mal e a única prova científica é feita em herbívoro, em coelhos, em 1930 e pouco. E desde o Dr. Robert Atkins, Jason Fung hoje, Nina Santz, que escreveu Gordura Sem Medo, entre outros, né? Mega Ramos, médica, doutora, entre muitos outros hoje, entre centenas de médicos, que provam com pessoas, fazendo dietas em pessoas, que a gordura só faz bem. Não é em animal, em pessoa. Em Harvard tem 30 anos de estudo sobre gordura saturada que só faz bem. Claro, né? Se você for, como diz, se você for se formar em Harvard e defender a gordura, provavelmente nenhum hospital ou laboratório vai te dar emprego. Esse é o problema. Por que será? Não entendo essas coisas. Não é para fazer o bem para o ser humano? Mas tudo bem. E eu fui lendo livros, mas eu li a Bíblia e a Bíblia mostrou que as gorduras da Bíblia era para o povo, fazia bem. E os povos antigos viviam muito mais. Aí descobri um livro, paguei para traduzir,
do Wilson Price, né, sobre gordura, que ele usava a gordura para... Ele que descobriu o fator X, que é a K2, ele exumava os corpos, que a medicina, os médicos na época mentiam que todo mundo agora está vivendo, que não vivia bem, não ficava velho, morria cedo, e provou que não era mentira, né? Provou que tudo conversa, exumando os corpos das pessoas, viu o fator das doenças e tudo mais, e eu fui aprendendo. E eu fui comendo aquele mocotó, seguindo primeiramente a interpretação bíblica, comendo mocotó, e porque eu aprendi com a minha religião que eu não posso seguir qualquer voz, né, mesmo ouvindo ou algo parecido, eu fui ler a Bíblia e descobri que a gordura só faz bem. E aí eu fui comendo mocotó. Minha esposa foi dando mocotó para mim, de repente eu estava lá, numa semana já mexendo a mão, que não mexia mais os pés perfeitamente, uma semana. E um mês eu estava andando saudável, já querendo fazer exercício. Faltava muito ar, né? Né? Então, e fui comendo, aí comecei a comer proteína e gordura, proteína e gordura. Hoje eu sei que as amônicas que me destruíram, que é você não pode comer a proteína sem a gordura, porque tem que metabolizar. E aí o corpo começou a recuperar, minha mente voltou, meu cérebro 60% do que era meu cérebro, graças a Deus, era muito fabuloso, mas eu creio que vai voltar, tá recuperando. Isso foi eu comecei em 2019 a minha doença, e 2002 começou a minha recuperação. 2002 foi a minha recuperação. Então, todo esse tempo eu fiquei só defiando, só morrendo. 2022, perdoa, amados. Foi 2019 começou, e 2022 começou a minha recuperação. E aí, o que aconteceu? Hoje, eu só como carne, desde 2022 aprendi. Então, eu só comecei a comer carne e aí gordura. E aí, andando só dentro da cetose. Descobri muitos povos ainda que vivem assim, como eu falei, para os inuites, até os Maasai, que ainda vivem dessa forma. Aprendi que a carne e a gordura te dá saúde, né? Quando digo carne, lembre-se, fígado e carne. Amém? Então, e eu chutei mesmo na época todos esses médicos, virei as costas para eles, porque eles foram condenando o que eu estava fazendo. Foi condenando. Eu que descobri que eu precisava de creon. Eu fui para 8 médicos, nenhum teve capacidade, fiz exame e tudo, capacidade de indicar que eu precisava de creon. O que eu comia saía inteiro, tá morrendo. Mas quando comecei a comer gordura, comecei a recuperar, mas não conseguia absorver. E aí que eu fui e falei, ó, eu quero tal exame. Eu lembro, descobri os exames em livros, internet, ó. Hoje eu sei que a IA, infelizmente, nas igrejas evangélicas, no povo cristão, a IA está substituindo o Espírito de Deus, que é para guiar o homem em toda a verdade. E, infelizmente, no mundo hoje, qualquer papo que você fala científico, os médicos, na minha cara, olham para a internet, para a IA. Meu Deus, a incapacidade dos médicos é tão fraca hoje que eles precisam da IA para confirmar aquilo que eles deviam saber de cor e defender. Então, tá um absurdo hoje. Os livros salvam a gente ainda, né? Então, nos livros fui lá e falei com a... Não que a IA não vai te ajudar, gente. Estou falando a minha crítica. Eu não consegui. Aí eu fui lá para a doutora e falei para os doutores, ó, eu quero tal coisa, estou com tal coisa agora. Então, e aí começou a minha recuperação. Até hoje eu faço uso do creon, diminuiu, eu tinha 25 mil, continuo com alguma, às vezes, diminui, né, para 10 mil, quando eu tomo meu café com gordura, eu não preciso usar, uso só 10 mil, 25 mil quando eu comer a carne pesada, e quando eu como carne crua eu nem uso mais, né, nem preciso mais usar. E ou seja, tá recuperando, eu tô feliz com isso. Tá recuperando. Então, mas é necessário, eu faço sempre exame e tal, é sempre necessário isso aí. E não deixo de fazer alguns exames. Mas é como eu falo pro médico, infelizmente, hoje, eu tenho que chegar nos médicos e falar, ó, eu quero tal exame. Eu pago o médico para falar, eu quero tal coisa. Ele faz, né? Às vezes faz contrariado, mas faz. E aí, e é aquilo mesmo, ou é aquilo que eu preciso. Ele não sabe isso, né? Ele que tinha que me ensinar. Né? Então, ele que tinha que me ajudar. Ele que tinha que me guiar, na verdade, né? Então, infelizmente, está assim a situação. Não todos. Tem os integrativos que têm uma visão muito boa, né?
Uma mente muito boa até me ajudou com as injeções, senão, se não fosse aquelas injeções na veia e tudo mais, a medicina integrativa me ajudou um bocado nisso daí. Então não posso tirar todos para me manter vivo até eu descobrir a verdade. Então, e a verdade é que meu pâncreas parou de funcionar. A verdade é que meu cérebro estava morrendo. E aí, quando o teu cérebro está morrendo, se você estuda só o Alzheimer nos Estados Unidos, ele é o terceiro motivo de morte nos Estados Unidos. Né? É o terceiro. Então, só que se você vê de maneira meio desampla, não ampliada, você vai falar, ele é o quinto, sexto, alguns falam. Não. Eu estou falando, quando fala em quinto, sexto, quando a pessoa só morre por causa do cérebro que morreu. Mas eu estou dizendo, ele leva a outras doenças, então ele se torna já o terceiro. Ele leva a pneumonia, leva um monte de doenças que levam à morte. E não só, falando agora a demência, em modo geral, nos Estados Unidos está em terceiro. Então, porque não come gordura. A gordura é saturada, que faz bem. Eu quando como algo para neutralizar ela, que era, tá entendendo? E aí o corpo começa a ficar doente. Então, a minha doença começou tudo por causa dos remédios que eu estava tomando. Desde pressão alta para tudo, hoje não preciso mais tomar, né? Graças a Deus eu substituí por água com sal, que é interessante, né? A água mineral, ela cura, né? Muitos problemas assim, vai ter que consultar teu médico, tá? Tudo aqui consulta teus médicos, tá? Pelo amor de Deus. Então, e assim, a água com sal deu tudo que meu corpo precisa em parte, né? Depois eu aprendi muito isso, que o ser humano precisa de água com sal, né? Chamada água viva na nossa escritura, né? Então, traz muita saúde. Sem ela, tomando uma água filtrada, você começa a ter muitas doenças, né? E então a falta de água, né? Os 5 fundamentos, aprendi com um cientista de Israel, os 5 fundamentos da dieta carnívora e para todas as dietas. O primeiro é água, vou tentar lembrar aqui, tá? O primeiro é água mineral ou água com sal. A água mineral tem essa aqui que é boa, esfriei, que eu tomo bastante, mas eu gosto de fazer minha própria água. Eu pego uma água da minha água Kang, da minha máquina, e mineralizo. Ela tem um negócio para mineralizar, a K8, então ela deixa já mineral para mim, do jeito que eu quero. Então, mas você pode fazer na sua casa aí, segue um nutricionista carnívoro que nem a Lua Ferrari ou alguém por aí. Você procura e ele vai te direcionar, cada corpo precisa de uma quantidade de sal. Então, o meu já tá assim, a cada um pouquinho, 3 gramas de sal, já para 20 litros de água, o meu já consegue suprir isso daí. Hoje, né? Antes eu tinha que ter 3 gramas para cada 1 litro de água, porque tava aquela transição, aquela necessidade, né? Mas tem que consultar o teu nutricionista. Bom, integrativo se der. Então, aí o que acontece? Eu aprendi que a água é o primeiro alimento primário do corpo, é água, né? Sais minerais. O segundo é probiótico, que o carnívoro acha que não precisa de probiótico, aí que você vai estar enganado, meu. Grupos carnívoros do mundo sempre tiveram probiótico, tá? Não vai nessa não, que a longo prazo vai te dar um monte de doença. Principalmente essas inflamações, dores que o carnívoro começa e nunca sai. E ele não consegue vencer muitas doenças, às vezes demora 1 ano e meio para vencer. De fato, você podia vencer tudo aquilo em 1 mês, 2 meses, se você suplementasse os probióticos, né? Então, o probiótico é o segundo fator alimentar principal desses 5 pilares da dieta carnívora, né? Aí entra, né, o terceiro, que é o fígado, ou ácido fólico, ou B12 junto, né? Ácido fólico e B12 junto, que não adianta você comer gordura, bainha de melino no cérebro, sobretudo bainha de melino, onde dá esclerose múltipla, esclerose lateral, interessante. Principalmente naquela parte, né? Quem vai construir, pra você entender, quem vai construir, colocar no lugar a gordura, os pedreiros e quem vai fazer aquela obra lá, é o ácido fólico, ou vai te dar energia de maneira mais científica, vai dar energia para a construção, manipulação da bainha de melena, de construir, porque ela é feita de gordura, vai construir, são 13 ácidos graxos, se eu não me engano, que ela é feita, vai construir, não é só gordura saturada, leite, tem tudo isso daí, ela vai construir, você entendeu? Senão vai ficar cheio imagina uma luva cheia de buraco. Então, para tapar os buracos tem que ter ácido fólico. Então, por isso que os inuites, os antigos Maasai, ensinam que tem que comer fígado, que lá que está o ácido fólico. Ou suplementa, né? Eu mesmo tenho lá o comprimido de fígado, tenho o comprimido de ácido folínico, né? Tem que ser o metilfolato, tá? Se for ácido fólico mesmo, metilfolato.
porque 50% da população do mundo não consegue metabolizar ácido fólico direto. Então ele tem que ser metilfolato. Então, aí o terceiro, né? O quarto é a gordura, né? E o quinto a proteína, os 5 pilares. E aí que é importante, eu entendi. E a partir do momento que eu comecei a seguir esses 5 pilares, comecei a dar atenção para os probióticos e tudo mais também, aí eu fui melhorando mais e mais. E hoje eu já estou fazendo academia, fazendo força, né? E praticando esporte já. Então, tenho às vezes umas dores fortes no pâncreas, né? Aí eu deixo a minha carne mais, vamos dizer, suave, né? Eu esmago ela, faço como mais hambúrguer naqueles dias, tomo mais caldo, né? E mais estou indo, só recuperando, estou só subindo o nível. Não estou descendo, só subindo. No começo eu era, né? Depois foi, sabe aquela onda? No começo era assim. Aí depois comecei, de vez em quando. Aí agora eu já tô assim, muito reto, só subindo, só subindo. Então, e eu aconselho, né, as pessoas, né, quem está me ouvindo aí, dá atenção mais para a dieta carnívora, dá mais atenção para situações da vida, né? Então, e, e os médicos eu imploro, não sejam ignorantes. Se o teu cérebro é feito de gordura, 13 ácido graxo. Se o teu nervo vago é feito de gordura, a maior parte. Se a baía de melina é 80% de gordura, sendo 30% no mínimo de gordura saturada. Gente, o corpo precisa para metabolizar. O fígado precisa de 5 ácidos graxos. Não precisa, o açúcar, o carboidrato, só vai te dar um ácido graxo, que é ácido palmítico, para metabolizar o tanto de carne ou proteína que a pessoa. Sobretudo se toma whey. A desgraça também na minha vida foi o bendito whey que eu tomava. Precisava do quê? De colocar uma colher de manteiga, no mínimo. Você sabe o que é você esquecer tudo da vida, você esquecer quem você é, você sabe o que é você ficar perdido, só nervoso, irritado, ouvir voz, porque eu fiquei com síndrome do intestino, esqueci. A pior doença de tudo isso aí foi a síndrome do intestino irritado que deu em mim, que causou em mim ao ponto, quando eu estava nessa dieta bendita aí, a vegana, veio o síndrome do intestino irritado. E aí que eu ferrei tudo, tá entendendo? Alguém, eu falo só em você, tá bom que seja só em mim então, mas Deus é desgraça. Você sabe o que é síndrome de pânico? Ouvir vozes a terceiro nível. O primeiro nível é aquele que você vê ideias negativas. O segundo vem pavor, medo e um sussurro. O terceiro você ouvir vozes como ouve de pessoas. É igual a esquizofrenia fica o cara. Não é à toa que muito se mata aí. Tá entendendo? Ao ponto de ouvir vozes fazer mal para minha família. Tudo isso daí porque não teve um médico competente que pudesse me ajudar. Não teve. Sabe quem foi minha solução? Realmente foi Jesus. Aí, aonde que eu encontrei a resposta através da palavra de Deus, estudando, usando como temas, né? Vários temas que eu fui lá, procurei probióticos na Bíblia, procurei tudo, né? E as gorduras, e peguei livros que falavam sobre o assunto. Livros! Primeiramente é Deus. Segundo lugar, os livros de bons médicos, como Jason Fundo, né? Como o William Davis, né? Então, que escreveu Barriga de Trigo. Então, e assim por diante. Livros. Sabe que não tem um médico que podia ter me ajudado, gente? Podia. Hoje eu sei. Se eu tivesse acesso a esses médicos que hoje tem nas redes sociais na época, que hoje, depois da minha dieta, eu comecei a separar quem realmente, né? Se eu tivesse conhecido esses caras, né? Então teria me ajudado muito, né? Então, tem um proctologista aí, eu podia me ter. Isso é uma benção na minha vida na época aí. Então, tem médicos bons, tem nutricionistas bons, mas realmente aqueles que. Se você vê um médico que defende a gordura saturada, é esse cara que é o bom. Se você vê um médico que defende, um nutricionista que defende a gordura saturada, esse aí que é bom. Tá entendendo? Esse cara aí. Então, eu não tenho nada contra os outros. O que eu tenho para vocês é para pensar e estudar arqueologia. Só isso. Estuda arqueologia. Sai dessa. Vocês cuidar dos protocolos de vocês. Então,
Por quê? Porque as pessoas como eu, que fazem o que eu faço, saem do buraco. Essa é a maior prova. E não é um só, são milhares no mundo. São milhares como eu que estavam morrendo e abraçou a dieta carnívora e saiu desse buraco de doença. Graças a Deus. E agora tá aí um monte tem medo de carne porque um monte de gente falou que fez exame, fez um negócio do coelho lá e o coelho morreu e falou assim agora, né? As pesquisas feitas em coelho herbívoro que não metaboliza a carne. Não existe pesquisa feita em ser humano que a gordura saturada faz mal. Até porque não precisava, é só olhar a história, fazer cruzamento histórico. As doenças não é só a gordura saturada não salva você da gripe. Se você olha para a peste que matou o mundo em 1300 depois, mais ou menos atrás, lá em 1300 depois de Cristo, a peste veio matando o mundo, a Europa. Quem que sobreviveu? Olha a árvore genealógica. Somente quem consumia, quem tinha acesso, quem tinha dinheiro, os ricos, tudo está na árvore genealógica. Os pobres morreu tudo praticamente. Então, e você vê lá, porque teve uma grande fome. Mas as pessoas tinham suas carnes probióticas que ficam 50 anos dura fora da geladeira, carne probiótica, inclusive no canal eu ensino aqui a fazer. E aí dura os seus probióticos, a carne que eles guardavam em sal, fazia todo o tratamento para probioticar e ficar vivo com gordura, foi a comida deles nesse período, historicamente. E eles não tiveram doença, não morreram. Se você olha para a história, todo mundo, uma época, 1910 por aí, todo mundo estava morrendo de quê? Tuberculose para cá, matava todo mundo até 19... Só que quando observaram, é só pessoas que não comiam carne, não tinham dinheiro, comer carne gorda, carne. Os que sempre comeram, não precisa nem de vacina na Terra. Tantos grupos que nunca aceitaram vacina até hoje não aceitam, porque a dieta deles é carnívora. Não é que você vai fazer isso, por favor. Né? Você vai ficar até melhor, né? Protegido, não sei. Então, mas tem muita briga aí. Então, mas eu tô falando que eles não aceitaram nem vacina e continuaram vivos. Não morreram. Enquanto todo mundo morria direita, esquerda, os que comiam carne gorda mantiveram-se vivos. Carne gorda, gente. Nunca coma. Até um povo que não tem faculdade sabe disso. O povo Maasai sabe disso. Povos inuites que não têm faculdade sabem que não pode comer carne sem gordura. E médicos formados hoje ensinam você a comer o quê? Tirar a gordura da carne. Não dá pra entender, cara. Eu não entendo isso até hoje. Um cara formado, não saber que existe a doença do fome do coelho, que é a maior causador de amônias é não comer gordura junto com a carne, comer proteína sem gordura. O que destrói o organismo causando não é o em si, todo mundo acusa o açúcar. O açúcar só deixa teu corpo fraco. Propicia a doença. O que causa a doença mesmo, ele só inflama o açúcar. O que causa a doença é as amônias que o próprio corpo produz. Eu não entendo como que um cara estudar não vê isso. Até nas faculdades ensina isso. De nutrição já vi. Eu não entendo. Eu não consigo entender isso. Então tá aí meu testemunho para você. Um pouco dele. Teve muitas situações, como eu falei, não posso falar muito, porque senão derrubo, nem sei se vai permitir aí, mas derrubo meu canal, estou começando agora, não quero ser derrubado. E o que vai permitir você ter uma saúde que você vai ficar longe de gripe, né? Longe de todas essas coisas, de doenças, é a gordura. O sistema imunológico teu funciona com gordura boa, que é gordura animal. E olha os vídeos que eu ensinei a fazer eu vou fazer uma manteiga francesa para vocês, vou ensinar aqui no canal, tá? Pra você fazer em casa a tua própria manteiga e probioticar ela, com probióticos ainda, e deixar ela cheia de nutrientes, né? Com a K2, MK4, K2, MK7 e tudo mais, eu vou estar ensinando vocês a fazer. E tá aí meu testemunho, não tem mais muito o que falar, vou deixar resumido assim, tá joia? Só uma coisa. É uma vergonha eu precisar ler livros e aprender tudo praticamente sozinho. Com a direção de Deus, graças a Deus, mas é uma vergonha.
né? Tanta gente formada aí, é uma vergonha. Mas graças a Deus você teve acesso a um profissional que te ajudou a fazer uma dieta carnívora, que te ajudou a fazer uma dieta cetogênica, porque a resposta está aí. Quer que eu fale a verdade? A humanidade está perdida. Eles querem um remedinho para te dar, para você continuar viciado em açúcar. As doenças mal existiam na Terra, até matando, só matava quando tinha fome. Não tinha o que comer, matava. As bactérias, o vírus, matava quando não tinha comida. É só você olhar a arqueologia, olhar a história. Só assim que morria. Povo, praticamente carnívoro, nunca teve problema. Só se não tivesse chuva na Terra. Aí eles tinham um problema. Hoje, com toda a tecnologia, que ainda que não chova na região, a gente pode fazer poço artesiano e pegar água lá de baixo. Com toda essa tecnologia, nós estamos morrendo ainda. Morrendo. O mundo só está piorando nas doenças. Surgindo muitas doenças novas aí. E os médicos não conseguem encontrar doenças nas pessoas. Então, você pode ter... Não vou falar que você vai ter teu mal de Parkinson curado, quem sou eu. Você pode ter tua demência reverter pouca ela, pelo menos ajudar. Mas comendo gordura vai ter até uma morte mais saudável. Até a morte você vai estar mais protegido. A gordura faz isso. A gordura vai te ajudar. Ajuda a combater o mal de Parkinson, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, tudo. A gordura é o único alimento que realmente ajuda. Não adianta você ficar fazendo exercício, matemática, 2 mais 2, 3, não adianta. Você tem que ter matéria, aí vai mais rápido ainda, tem que ter matéria-prima. A cognição é boa, os exercícios, mas se não tiver matéria-prima, de nada adianta. Você precisa atentar a isso. Estuda mais sobre gordura, coma mais gordura. E, infelizmente, o Brasil está em primeiro lugar, né, de falsificação de óleo, né? Então, cuidado com o óleo de azeite, porque o óleo de azeite verdadeiro é bom. Mas no Brasil, gente, é 15% do máximo óleo de azeite, o resto é outros óleos. A legislação, infelizmente, tinha que obrigar a colocar, eles não colocam. No governo passado, que foi, eles colocaram, agora não coloca mais. Então, cuidado. Compra óleo de azeite, se for comprar, compra lá na França, você que tem acesso. Você que não, compra óleo de coco no Brasil, extraído prensado a frio. É o único que presta, tá? Compra. Ou compra o coco e faça. Eu tenho que ensinar aqui, né? Fazer o próprio óleo. É facinho. Facinho fazer prensado a frio. Eu vou ensinar, bate no liquidificador, congela, pá, rapidinho, vou te ensinar. Tá bom? Porque você compra, você faz teu próprio óleo, tá? Então, um abraço pra vocês. Perdão aí se eu ofendi algum médico, algum profissional. Eu não quero. Eu só quero que vocês pensem e olhem para trás. Mentira para vocês que a humanidade tudo no passado morria que nem mosca. Morria só quem não tinha acesso à comida. Os que tinham acesso à comida viviam muito bem. Tá? E para você ver, nem existia, enquanto dificilmente uma pessoa que tinha o séptico aqui torto. Por que será? Hein? Começou a surgir quando surgiu o açúcar. 1700 para cá. As doenças modernas começaram depois que o açúcar chegou. Mas quando tiraram a única coisa que protege o ser humano do açúcar, é a gordura, aí a humanidade pirou na doença. Pense nisso. Não precisa seguir a dieta carnívora. Só, pelo menos acrescenta os 5 pilares da carnívora na tua dieta. Você vai ver, experimenta você isso. Você vai ver que tua vida vai melhorar. Você seguir homem, não, segue teu corpo. Aprenda a ouvir teu corpo. Aprenda a ouvir teu corpo. Um abraço para vocês. Deus abençoe.